Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do nosso programa Rumo à Cristandade. Eu sou Vitor Hugo Fiene, presidente do Centro Anchieta. Estamos aqui inaugurando o nosso novo estúdio, nosso novo espaço, e ao meu lado aqui o nosso amigo, escritor, Dr. Rômulo Félix, autor do nosso livro Cultura da Morte, e é justamente sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, um assunto muito presente nas nossas vidas, seja por onde a gente passe, né, nas redes sociais, na nossa vida prática, na escola, no trabalho, a gente sempre vai encontrar um assunto ou outro pertinente a esse assunto sobre a cultura da morte. Então, desde já, meu amigo Rômulo, seja bem-vindo mais uma vez à nossa casa. E hoje o assunto é um assunto que o senhor domina e gostaria que fosse colocando para a gente assim de uma forma prática, para as pessoas que estão nos assistindo poderem ir compreendendo a complexidade desse assunto, que é o assunto sobre cultura da morte, é um assunto amplo, o qual o senhor vai colocando para a gente e a gente vai conversando um pouco sobre isso. Tá ótimo. Primeiramente, agradecer a presença de todos aí assistindo a esse nosso podcast. É um assunto de fato que tem muita relevância no cenário atual. É um assunto que gera muita polêmica, porque ele tensiona muito a sociedade, né? Nós estamos falando de uma cultura que foi sendo implementada com o passar das décadas. Eu sempre digo que, na realidade, se a gente for analisar a cultura da morte na sua gênese, né, nós podemos linkar a cultura da morte no dia que Lúcifer disse não servirei. Ali começa, O né? primeiro revolucionário. Exatamente, o primeiro revolucionário. O primeiro a se voltar contra a ordem criada por Deus. E a cultura da morte é exatamente isso, uma desordem da ordem de Deus. Então Deus cria a sua criatura, a sua criação, e ela tem uma ordem. E a desordem é a cultura da morte. Então a primeira desordem, sem dúvida nenhuma, foi de Lúcifer, depois nós viemos com Adão. Com a desordem de Adão, o pecado de Adão, nós tivemos a desordem da natureza humana. Com a desordem da natureza humana, a desordem de toda a criação. Mas tudo acontecia com o intelecto angélico do demônio a conduzir isso. Santo Agostinho, até no seu livro Cidade de Deus, ele trata um pouco, ele faz uma revisão histórica, e ele, na revisão histórica, ele vai dizendo como Deus foi conduzindo a história, mesmo sendo o príncipe desse mundo a, vamos dizer assim, a governar, né? Mas a cultura da morte, do ponto de vista assim, orgânico, construído por um intelecto humano, com o intuito de se voltar contra a ordem divina, porque esse que é o detalhe, até então, até esse momento que a cultura da morte é implementada, o que tinha era que as coisas aconteciam por egoísmo do homem, pelo pecado do homem, por uma, vamos dizer assim, uma tentação do demônio, uma condução intelectual do demônio, mas ainda não havia um homem que tivesse escrito um meio de se destruir a ordem divina. Aí o intelecto humano passa a construir uma cultura com o intuito de se opor e se sobrepor à cultura até então vigente. Ou seja, havia o pecado, né? E havia a inclinação para o pecado, mas não havia um manual, digamos assim, né, de como promover a destruição do homem e também desligá-lo da sua filiação íntima com Deus. É isso aí, você resumiu perfeitamente. Até então se tinha a maioria das questões da cultura da morte, ainda não organicamente construída, ela era aleatória, então você tinha o Império Romano que se corrompia por conta das questões sexuais do Império naquele momento, daquele povo que se esbaldava do luxo e da luxúria, mas aconteciam, era pontual, né? Não era uma coisa voltada para a destruição, para realmente se opor a uma ordem. Podemos assim dizer, o Império Romano não queria se autodestruir, ele se autodestruiu por conta do pecado daqueles que governavam. Num dado momento da história, passou o homem a tentar realmente destruir toda a ordem vigente. E esse momento que o manual foi escrito, ele foi escrito basicamente, a gente pode até trazer outros escritos aí que podem ter ajudado, por exemplo, livros filosóficos como o de Nietzsche, mas sem dúvida nenhuma, o livro que conseguiu juntar todas as ideologias numa só e construir um manual para destruir a ordem divina da criação, especialmente a parte humana, na base,
foi Karl Marx e Engels. Então, é o comunismo, socialismo ou marxismo, se a gente quiser dizer assim. Dali em diante, nós tivemos um manual que foi escrito e inspirou outras pessoas que vieram depois, nem sempre comunistas, nem sempre socialistas, às vezes liberal, às vezes pessoas de tudo quanto é ordem, mas que via naquele manual uma forma de dominação de massa. A cultura da morte nasce organicamente, a gente pode dizer que nasce aí, esse é o ponto inicial, mas organicamente nasce quando alguém injeta dinheiro aí. Quando se injeta dinheiro para que isso pudesse ser implementado, aí a cultura da morte sai da teoria e entra na prática. Ou seja, então a gente tem uma construção teórica da cultura da morte. Talvez a gente possa colocar ali, já naquelas primeiras figuras da ciência moderna, né? Junto com Francis Bacon, Galileu Galilei, né? Isaac Newton, aquela vontade de ler o mundo mecanicamente, né? Matematicamente. E depois a gente teve esses filósofos que desejaram uma visão positivista da realidade. De um lado, por exemplo, tem o Augusto Comte, de um lado, do outro você tem figuras como Karl Marx, mas Karl Marx ele está dentro dessa ideia racionalista, ele está preso a essa ideia racional científica, tanto que é o materialismo histórico científico, que ele pretende, por meio dessa ciência da razão humana, achar a solução para tudo, mas é uma solução desvinculada de Deus, é uma solução manipulada extremamente pela mente humana, né? Uma razão unicamente antropocêntrica, e que as soluções que ela vai propor separam o homem de Deus, mas a implementação dela depende ainda de um financiamento. De um financiamento. Porque você precisa... O que acontece? O homem, na sua natureza, ele é naturalmente político. E quando eu falo político aqui, eu não estou falando da política em si, como a gente entende hoje, mas o homem ele tende naturalmente a se organizar para se governar para o bem daquele povo que mora ali, para o bem daquela nação, enfim. Então, o homem tem essa natureza, essa inclinação política natural. O homem é naturalmente social, então ele busca a vida social, ele precisa da vida social. Então o homem casa, o homem se junta a outras pessoas para poder produzir algo para o bem daquele povo. E o homem é naturalmente religioso. Então, se a gente for analisar todas as civilizações da história, todas elas, o homem tinha uma religião, mesmo que fosse pagã, mesmo que não tivesse encontrado a verdadeira religião, eles tinham uma vida religiosa. O homem tinha uma vida social, eles formavam família, eles construíam amizades, e o homem tinha uma vida política, sempre teve um governante que governava e sempre teve governado. Então, isso é muito natural. Se a gente for analisar o momento em que dá a virada para que a cultura da morte pudesse um dia ser implementada, e aí eu faço as palavras do próprio venerável Papa Pio XII, que são 3 nãos, né, que foram destruindo a sociedade com o tempo para preparar o caminho para a cultura da morte fosse implementada. E o primeiro não é o não de Lutero à Igreja. Naquele momento, que foi preparado ali um pouquinho antes pelo Guilherme de Ockham, ele cria eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele cria o meio para que Lutero construísse a teoria dele. Isso eu até coloquei no meu livro, inclusive. Eu fiz esse retorno histórico, né? Então, nesse primeiro não, quando o homem ele deixa de se submeter a uma autoridade religiosa superior, formado por um colégio e tudo mais, e a autoridade da interpretação da revelação divina se cabe agora ao indivíduo com todas as suas limitações, com todas as suas tendências ao pecado, com toda a sua concupiscência, é óbvio que ele instrumentalizaria a revelação para o seu bem, ou para aquilo que ele entende como bem. Então ali nós temos o primeiro ato de revolução, de rebeldia para uma ordem criada por Deus. Porque se a gente for analisar, é curioso, se for analisar mesmo no tempo pagão, a autoridade religiosa era uma autoridade que ou era igual à autoridade política ou ela sobrepõe à autoridade política. Porque mesmo no tempo do mundo pagão, a autoridade religiosa era autoridade incontestável, podemos assim dizer. E nós temos ali Lutero se voltando contra e trazendo a autoridade da religião para o indivíduo. Aí passa o indivíduo a ter essa autoridade. Aí abre a caixa de Pandora, né? Sim, exatamente. Abriu-se a caixa de Pandora ali. A evolução que aconteceu com esse declínio foi o liberalismo de Rousseau, a ideia de que o homem
ele encontra a sua essência na liberdade. Então o homem, quando é totalmente livre, ele alcança o seu nível máximo superior. Aí você junta ainda a ideia do iluminismo de Kant. Veja bem, quando a gente está nessa fase ainda, há coisas aproveitáveis. Por quê? Apesar da religião ter sido colocada e relegado, vamos dizer assim, quase a escanteio, ela tinha alguma autoridade. Mas ali é o famoso declínio, né? Então nós temos agora o não a Cristo. Então tivemos o não à igreja, depois o não a Cristo. Não precisa da pessoa de Cristo, do homem Cristo, do Cristo Deus. Não precisa. O homem tem agora uma nova Deus, a sua razão, a sua capacidade de raciocinar, de ver a realidade, de encontrar a verdade. Então ele já não precisa mais de Cristo, mas ele precisa ainda de Deus, porque Deus ainda norteia. Até chegar ao último não, que é o não definitivo a Deus, onde a religião não é relegada a escanteio. A religião passa a ser algo que se deve opor objetivamente, porque a religião é algo ruim para o homem, visto dessa forma como Marx pensou e como veio depois. Se nós analisarmos a ciência atual, se nós analisarmos a filosofia atual, se nós analisarmos todos os métodos científicos, todos eles buscam a verdade natural prescindindo de Deus. Eu não entro no assunto religião, eu não entro em Deus assunto, eu só quero buscar a parte natural, o que é impossível. O que as pessoas precisam entender é que a ciência, você está tentando entender a criação de Deus, prescindindo daquele que criou. Não tem sentido, entendeu? O homem fazendo isso, ele vai instrumentalizar o que ele entende para bens egoístas. E aí que entra a questão do financiamento. Quando eles percebem isso, é curioso quando a gente diz que a cultura da morte ele nasce quando as grandes fundações internacionais, bilionárias, começam a financiar. A ideia inicial é o seguinte, as grandes fundações nascem com a ideia de filantropia, então eles buscavam realmente ajudar os pobres, ou pelo menos se dizia isso, a gente não tem como dizer categoricamente isso. Mas uma vez iniciando a Primeira Guerra Mundial e iniciando a Segunda Guerra Mundial, eles tiveram a noção de que era necessário evitar que uma terceira guerra acontecesse. E eles julgaram ali que a causa da guerra, entre tantas coisas, uma delas era a pobreza. E em um dado momento se acreditava que a religião era a causa da guerra. Isso aconteceu ali próximo do liberalismo, né, quando se acreditou, por causa da Guerra dos 100 Anos, que a causa da guerra era a religião, e depois nós tivemos um avanço disso depois com o comunismo, ali, com o marxismo. Então, essas grandes fundações, com o intuito de não ter guerra, começaram a financiar. Financiar o quê? Ideólogos que criaram uma teoria, e aí que é o grande problema, eles criaram uma teoria de um mundo sem guerra, de um mundo em paz, de um povo que viveria Veja bem, essas pessoas não eram comunistas. É bom a gente tomar muito cuidado, que a gente transforma todo mundo em comunista. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eles tinham uma noção semelhante ao dos comunistas do que seria o mundo ideal. Mas não significa que eles eram comunistas. Eles olharam, esse método que eles criaram me parece interessante para conduzir a sociedade que nós queremos. Mas não essa sociedade comunista, mas uma sociedade utópica também, como é nós vamos entrar depois na questão da nova ordem mundial, que é exatamente isso, é o amálgama de todas as ideologias. Então, eles acharam assim, esse mundo sem guerra, esse mundo em paz, onde as pessoas vão viver bem, deve ser construído. Então nós vamos injetar dinheiro nisso. Baseado em quê? Vou seguir esses teóricos ou ideólogos que, inspirados em Marx, inspirados em Nietzsche, inspirados em Rousseau, veja, liberalismo, Marx, todo mundo, inspirado nessas pessoas, foram construindo uma teoria. E essa teoria ganhou dinheiro para isso. Não, tudo isso, Rômulo, que o senhor tem me colocado, me faz lembrar até a história que a gente encontra no Gênesis, né, da Torre de Babel. Sim. Os homens se reúnem numa cidade, né, usam o seu conhecimento, sim, né, o seu conhecimento para construir uma torre, né, escapar da justiça de Deus, viver a vida da sua forma, né? Ou seja, a história se repete de um jeito diferente, né, sem dúvida, mas é o que a gente volta a assistir agora, né? Porém, de uma forma onde o mundo moderno consegue organizar isso a nível global. Isso não é mais um problema regional, não é uma revolta de um povo, não é uma revolta de um país, é o orbe humano, né, o globo humano, a civilização
tomando essa revolta contra Deus. Ela deixa de ser um ato aleatório, pontual de uma nação. Ela passa a ser algo que organicamente foi sendo imposto para que acontecesse. Eles passaram a injetar dinheiro para que, de fato, essa Torre de Babel chegasse ao final, né? A Torre de Babel, na realidade, é quase uma profecia do nosso tempo, né? É quando todas as nações se juntam em uma finalidade única. Quando a gente analisa isso, você vê quando a ONU foi cooptada por essas pessoas, oficialmente falando, ela foi cooptada em 68, mas talvez até antes. Mas vamos trabalhar no oficial. Quando a ONU é cooptada para isso, nós temos um órgão internacional que junta todas as nações nela, que tinha uma finalidade aparentemente boa, e realmente era, que era evitar uma nova guerra, criar um intercâmbio entre as nações para que criassem certos mecanismos de diálogo para que a guerra não voltasse a acontecer. Mas a ONU foi cooptada por uma outra realidade, uma revolução cultural realmente, para poder suplantar a ordem anterior por uma nova ordem, só que anticristã. Uma nova ordem social, política e econômica anticristã. Isso, inclusive a parte econômica, quando a gente vê o liberalismo com a ideia de que o livre mercado absoluto e radical, ele se opõe à ordem católica. Isso por sinal, tem inspiração fortemente protestante, né? O calvinismo praticamente foi a mãe ou o pai do liberalismo, né? A ideia do lucro como finalidade, não o lucro como meio. Então, quando você vai pervertendo a ordem divina, porque é óbvio que o homem não foi feito por lucro. O homem foi feito para o bem, para o belo e para o verdadeiro. O homem foi feito para isso. O bem, o belo e o verdadeiro. O lucro, o dinheiro, a parte financeira, ela financia o homem para que o homem alcance o verdadeiro, exatamente, o belo e o bem. É o meio, não é fim. Quando a gente vê a ordem econômica tornando o meio o fim, ele cria uma crise social gravíssima. Daí nasce a Rerum Novarum, né, que é a encíclica mãe aí da doutrina social da Igreja, escrita pelo Papa Leão XIII. Porque a questão social, que Leão XIII chamou assim na sua encíclica, ela foi construída por uma nova ordem que já tinha começado, ainda não orgânica, que tinha sido construída na sociedade, onde o homem buscava o lucro e julgava que ao melhorar o lucro e fazer crescer o ganho, naturalmente a pobreza diminuiria. Isso não aconteceu, porque o homem com a inclinação do pecado começou a explorar o próximo, para que pudesse ter o máximo de lucro possível. Nasceu uma classe nova, chamada do proletariado, que era de fato oprimido por essa classe que tinha dinheiro e que usava esse povo o máximo que podia para alcançar o lucro. Desse povo nasce um povo de revolta. Foi muito bem visto por Marx, que passou a utilizar esse material aqui, que são os proletariados, para alcançar uma nova... Então você veja que a questão das crises ideológicas, que atinge o econômico, atinge o social, atinge o político, porque eles atingem toda essa realidade, ele vai criando tensões na sociedade. Tensões. E quem souber usar as tensões domina a massa. E aí a gente entra na dialética, né? Exatamente. Na dialética que constrói justamente esse materialismo histórico marxista, né? Que já vem lá de Hegel, né? Ou seja, e essa tensão, esses dois lados, onde um puxa o outro querendo estourar essa corda, é a tese e a antítese, né? Então a gente sempre vai achar esse jogo, essa dualidade, né? Ou seja, é o proletário, né, sendo oprimido pelo patrão, sim, é o homem sendo explorado pela mulher, o branco sendo, ou melhor, o negro sendo explorado pelo branco, o homossexual sofrendo o preconceito dos heterossexuais. Sim. Vão se criando dualidades, vão se explorando essas dualidades, transformando isso em ideologia, aplicando dinheiro, sim, em cima dessa luta e criando um caos social, uma desarmonia, que é o que seria interessante a gente começar a abordar agora, que seria como é que isso foi entrando no campo prático, sim, né? E isso foi se tornando problemas reais na vida das pessoas e não apenas ideias filosóficas. Quando você cria tensões na sociedade, você cria uma questão social grave, a ponto de gerar uma desordem geral no seio da sociedade humana, o que você tem como fruto natural? A guerra. A guerra nada mais é do que fruto de desordens políticas que saem totalmente do controle. E aí nós tivemos o nascimento da Primeira Guerra Mundial nesse contexto, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial nesse contexto, nós tivemos a Guerra Fria, onde todo mundo viveu uma tensão iminente de uma guerra nuclear.
Você tenta imaginar uma sociedade inteira vivendo essa tensão o tempo inteiro. Óbvio que houveram pessoas com o intuito de construir uma cultura anticristã, com o intuito de fazer uso de ganho financeiro para isso. Mas, e aí que vem o porquê, né? Por que muita gente entrou nessa? Porque muita gente acreditou que essa era uma forma de evitar que a guerra acontecesse. Porque o cristianismo não conseguiu, e é assim que eles falam, a fé cristã não conseguiu evitar a guerra. Na cabeça deles. Era necessário o quê? Construir uma nova ordem que fosse evitar a guerra. Que o homem pudesse viver em paz. Veja, nós não estamos falando aqui da sociedade utópica marxista. Nós estamos falando de uma sociedade utópica de pessoas que querem o bem. Um mundo melhor, né? Mas já prescindindo da religião, porque eles já tinham se oposto à religião desde a época, ali, no mínimo, do iluminismo, do período da Revolução Francesa para cá. Então já era o homem tentando encontrar o céu na terra sem Deus. Não um céu que há de vir, mas um céu ser construído agora, nesse exato momento, aqui. E as fundações internacionais que injetaram dinheiro com essa finalidade, construir essa sociedade. E os ideólogos entenderam que essa sociedade só poderia ser construída se opondo aos pilares morais que a igreja tinha colocado. Que nada mais é que pilares morais que faz parte da própria natureza do homem. A igreja só reconheceu a ordem natural. A igreja não criou a ordem natural, a igreja reconheceu a ordem natural criada por Deus. Isso é interessante e deixa claro, porque afinal de contas, senão pode parecer que aquilo que a Igreja Católica defende na sua doutrina social, né, seria mais uma construção artificial das coisas, né? E não é isso. Não. A construção artificial é a cultura da morte. A ordem natural, um dos pilares da doutrina social da igreja, porque a doutrina social da igreja é a ordem natural e a revelação, são os dois pilares. A ordem natural, que é um dos pilares da doutrina social da igreja, é aquilo que Deus deixou na própria ordem criada por ele. Só que, engraçado, essa ordem nunca foi tão atacada como agora, né? Então a gente percebe que é como se esses ideólogos tivessem conhecido a ordem natural e criado regras para se opor a cada um desses temas. Por isso nasceu a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja, na prática, ela sempre existiu. Mas organicamente, como um corpo doutrinário, ela nasce a partir da Rerum Novarum, porque eles entenderam que era necessário colocar no papel, de forma bem ordenada, aquilo que a igreja sempre defendeu. Se for analisar, a igreja sempre defendeu. Você vai pegar os padres da igreja, boa parte dos pilares da doutrina social da igreja estão lá. A igreja apenas construiu um corpo doutrinário a partir daquilo que a igreja sempre reconheceu, a ordem natural, baseado na revelação divina, mas a ordem natural. Está na natureza do homem. Mas aí, essa ordem natural é justamente a que vai ser negada. Exatamente. É exatamente essa ordem natural que ela foi atacada, muito mais do que negada. Porque ela estava sendo negada até a construção da cultura da morte. Quando a cultura da morte começa a ser construída com injeção de dinheiros, aí você tem a ordem sendo atacada. Então você começa... revolução. Exatamente. Né? Aí você começa, por exemplo, você falou assim, e como é que isso na prática aconteceu? Isso aqui daria 3 horas de conversa. Mas eu vou citar alguns exemplos simples. Por exemplo, eu preciso aprovar a lei do aborto. Minto, vou até voltar antes. Eu preciso reduzir a população mundial, porque eles julgavam que o crescimento da população, julga até hoje, que o crescimento da população mundial era uma das causas da guerra. Então, se é uma das causas da guerra, para evitar a guerra, que é o mundo melhor que eu espero, eu preciso diminuir o número de população. Como eu faço isso? Porque naturalmente o homem busca o quê? A procriação, porque é a natureza da própria ordem criada. Todo ser vivo busca a procriação, todo ser vivo. E um dos pilares, um dos conceitos, aqui falando do conceito biológico, um dos conceitos de um ser vivo é procriação, é se multiplicar. Então o homem busca a multiplicação de forma muito natural. Então como você se opor a algo que está tão natural no homem? Veja bem, uma oposição à ordem natural. Então eu começo a criar conceitos e ideias, métodos para separar o sexo da responsabilidade de procriação, dessa responsabilidade de ter filho. O sexo unicamente para prazer e você exclui a questão da prole. Como fazer isso se naturalmente eles queriam ter filhos, naturalmente queriam ter relação sexual, as duas coisas batiam juntos? Você começou a financiar estudos que comprovasse que, de fato, a população aumentando geraria problema. Uma vez conseguido fazer isso,
com falsos, pessoas que receberam dinheiro para construir estudos falsos, para construir estudos que gerassem uma conclusão falsa. Me desculpa te interromper agora. Pode interromper. Porque parece sempre que uma conclusão feita por algum pesquisador é uma verdade inabalável. Né? E muitas vezes não se considera a pesquisa que é encomendada, a pesquisa que tem um financiador, que tem um propósito. Esse parênteses é interessante, é verdade. É uma ingenuidade, é curioso essa nossa geração, né? Eles acreditam cegamente no dogma da ciência, mas não acreditam no dogma da igreja, né? Eles trocaram apenas a religião, né? Existe a religião católica, eu creio no dogma católico. Eles não creem no dogma católico, mas eu creio na religião da ciência. Eles não creem no Papa como o vigário de Cristo, mas creem no cientista como o vigário da verdade. Então, assim, eles não conhecem a pessoa, eles não sabem nem quem são, mas eles acreditam piamente. Nunca leram o estudo para poder saber se aquele estudo tem problemas ou não. Simplesmente se crê. É o ato de fé imanente, é o ato de fé que se volta para a matéria, né? Um ato de fé, ou seja, é um ato de fé falso, né? Esse assunto vai longe, tá? Falando. Porque, na realidade, teve um filósofo chamado Ernst Bloch. Esse filósofo é interessantíssimo de estudar. Por quê? Ele é um filósofo alemão, eu não sei se ele é alemão, mas eu sei que ele deu aula em Tübingen, na Faculdade Alemã de Teologia. Ele era um filósofo e ele trouxe a ideia, ele era marxista, ele trouxe a ideia de que as 3 virtudes teologais da igreja, especialmente a esperança, elas deveriam ser voltadas para o tempo. Na prática, deixa de ser virtude teologal, né? Porque se é uma virtude que não é mais um dom de Deus para o homem para chegar até ele e passa a ser um ato da razão humana para construir algo no tempo, ela deixa de ser virtude teologal. Sim. Só que as virtudes teologais é a principal base da igreja. Quando ele cria essa filosofia, tinha um outro professor de teologia que estava na mesma faculdade e viu o problema. Adivinha o nome desse teólogo que estava lá na faculdade e era professor no mesmo período? Joseph Ratzinger. Ele observa o problema e sacou, isso vai dar ruim. Tanto que ele se baseou, o Ernst Bloch, era ele e mais um teólogo protestante que agora me fugiu a memória, não me lembro o nome dele, que eles fizeram a questão da esperança como algo a ser construído na Terra. Veja, nós estamos trabalhando na filosofia porque a prática será construída em paralelo. Porque na medida que alguém diz, não queremos mais guerra, queremos um mundo melhor, começa-se a pulular várias teorias vários filósofos, vários ideólogos começam a pulular naquele meio. E eles vão pegando e absorvendo o que é bom para aquilo que eles querem e começam a implementar. A construção da cultura da morte ela é dinâmica, ela não é uma coisa estática, ela muda o tempo inteiro, porque existem nesses meios elementos marxistas que ajudam muito nisso, marxistas são camaleões por natureza, mas não necessariamente são só comunistas que constroem. Eles começam a injetar dinheiro nisso, eles pegam uma teoria dessa do Ernst Bloch, por exemplo, caramba, isso é maravilhoso, quer dizer, eu não necessariamente me oponho à religião, eu mudo a forma da religião. Eu torno a religião católica não mais uma religião voltada para o céu, mas uma religião voltada para construir o céu. Eu trago a igreja para mim, para que a igreja contribua para a cultura da morte. E aqui abro um parêntese. A encíclica Spi Salvi do Papa Bento XVI foi escrita inspirada naquele período que Ratzinger estava na faculdade e viu o problema que Ernst Bloch tinha construído. Razão pela qual ele cita o marxismo na sua encíclica. Entendeu? Por favor, leiam Joseph Ratzinger. Ele é o homem que viu o que ninguém viu naquela época, o que poucos viram, e trouxe para nós a solução dos problemas. Entendeu? Atualmente, a gente tem vários problemas ligados a toda essa desconstrução que a gente está falando aqui. Né? Então, você citou alguns exemplos, né? O primeiro deles foi o aborto, né? Anteriormente o problema da despopulação, método anticoncepcional, né? Os anticoncepcionais, e daí foi vindo uma enxurrada de coisas. A que ponto que nós chegamos hoje em dia no meio dessa avalanche? Eu tinha dito que foram 3 nãos que desconstruíram, né? O não à igreja, o não a Cristo, o não a Deus. Quando eu falei um pouco antes sobre os 3 nãos que desconstruíram na sociedade, né? O não à igreja, de Lutero, o não a Cristo, do Iluminismo, da Revolução Francesa,
e o não a Deus de Marx, de Nietzsche, de Engels, nós tivemos o fruto desses 3 nãos, um quarto não, que é o não do homem à sua própria natureza, o não do homem a si mesmo, né? Quando não, o não do homem ele nega a si mesmo na sua própria natureza, ele perde o norte da sua própria vida. Então ele começa a não reconhecer o sexo que ele pertence, ele não reconhece a raça que ele pertence, ele não reconhece a nação que ele pertence, ele não reconhece até coisas meio, me perdoe a palavra, mas estúpidas, né? Tipo assim, uma pessoa nasce vendo, mas ela se vê como cega. Eu vi um vídeo desse, uma coisa de louco, uma coisa de doido. A pessoa se vê como cega, a pessoa não reconhece nem a espécie que ele faz parte. Eu não me vejo como homem, me vejo como gato. Esse tipo de coisa, até pouco tempo atrás, a pessoa estaria colocada no manicômio. Ela é louca, ela é realmente uma pessoa psiquiatricamente doente. Mas por que isso é visto hoje como algo que a pessoa tem direitos, entendeu? Como se fosse uma variante da natureza humana. Essa é a consequência da cultura da morte. Ela está destruindo o homem. O que a maioria das pessoas reconhecem como direito, o que essas pessoas não estão entendendo, é que as pessoas têm direito a muita coisa, menos a ter direito a destruir ele mesmo. Isso não tem sentido. E aí está o motivo dessa expressão, a cultura da morte. Exatamente. Aí você falou tudo. Porque tudo que se opõe à vida, tudo que se opõe à ordem criada por Deus, ela gera morte. E ela gera morte em todos os níveis. Espiritual, físico, social, político, econômico. Hoje nós vivemos uma verdadeira crise geral da sociedade. Nós não temos mais economia forte no sentido correto da palavra. Ela vive, na realidade, sambando no meio da gelatina. Qualquer coisinha que dá no mundo destrói a ordem econômica inteira. Se quebra a China, quebra o mundo todo. Se quebra os Estados Unidos, quebra o mundo todo. Se dá como aconteceu em 29, uma bolsa de valores estoura o mundo inteiro. Isso é uma ordem econômica forte? É óbvio que não, entendeu? Guerras acontecendo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, guerras entre nações acontecendo e pululando o tempo inteiro. Isso significa que nós estamos vivendo um momento de equilíbrio, de segurança entre nações ou segurança social? Lógico que não. Então, assim, nós estamos vendo um momento hoje de uma verdadeira revolução generalizada que nós não conseguimos nem reconhecer as revoluções, porque ela é uma amálgama de todas as revoluções, que nós chamamos de cultura da morte. A cultura da morte é a construção de uma contracultura, do ponto de vista técnico da palavra, porque cultura, propriamente dita, é algo bom, é algo positivo. É humano. Exatamente. Quando nós falamos de cultura da morte, é em si uma contracultura. Se voltar contra a cultura verdadeira. É o homem fazendo o inverso. Eu não quero buscar o bem, eu quero buscar o mal que eu tomei como bem. Então, é o que está acontecendo atualmente. Então, atualmente, ideologia de gênero, uma busca desenfreada pelo aborto, a revolução sexual que aconteceu na década de 60 e todas as consequências dessa revolução sexual. E agora nós tivemos a pandemia do Covid, uma pandemia do medo, as pessoas morrendo de medo e se escravizando, se deixando escravizar por qualquer um que trouxesse a pílula mágica para se salvar do Covid-19. E isso, veja bem, eu não estou aqui puxando nem para um lado nem para o outro, tá? Eu estou falando geral. O problema foi geral. Veio uma vacina salvadora, veio um remédio salvador. E no final das contas o que a gente tinha eram pessoas morrendo, e aos montes, porque era uma doença que nós não conhecíamos. É o homem com dificuldade de entender que ele é um ser finito. E ele está subordinado a certas realidades que podem acontecer. Lembra do super-homem, quem conhece, né? Lembra do super-homem de Nietzsche? A nossa geração é isso. É uma porrada de super-homem que não aceita morrer, que não aceita sofrer, que acha que tudo tem que prolongar a vida dele ad eterno, na Terra. A cultura da morte em si, ela nem quer pensar na morte, né? Nem quer pensar na morte. E está matando. Entendeu? Está gerando mortes das piores espécies. Eu não julgo que uma pessoa... Melhor, eu afirmo que uma pessoa que é homem, nasce biologicamente homem, e ele muda de sexo, essa pessoa, ela reconhece o que é ser pessoa. Eu acho que essa pessoa já morreu. Na sua essência, essa pessoa morreu. Ela está negando o que é mais ímpio na natureza dela. Eu não estou aqui falando das desordens de você, como homem, ter atração com outro homem. Isso é uma outra questão. Eu estou falando da pessoa que olha para a realidade e diz: eu não aceito aquilo que eu sou, a minha própria natureza. Então eu vou destruí-la para ser aquilo que eu quero. Perceba uma pessoa que muda de sexo, por exemplo, ela nunca consegue ser orgânico, harmônico. Tende sempre a ser desarmônico. Não é belo.
entendeu? Não é bom. As pessoas vivem crises emocionais gravíssimas. São pessoas com tendência suicida. E eles não conseguem entender que a raiz está ali. Não é o que os outros não aceitaram, é porque ele virou uma aberração. E ele não entende isso, ele não aceita essa realidade. E é difícil uma pessoa que se desfigurou dessa forma ser aceita por todo mundo. Não porque as pessoas não aceitam ele, mas é porque chama atenção. Dei um exemplo aqui, eu posso trazer de vários. Uma mulher que tem um filho nascendo dentro do seu ventre e ela diz, vou matar o meu filho, só que ela usa termos eufemísticos, né? Mas é na prática isso. Uma mãe que se opõe à sua própria natureza de querer proteger seu filho e quer matá-lo, isso já é uma ação completamente contrária à sua própria natureza, que é a natureza da mulher, que é naturalmente protetora. Aí nós pegamos aí o feminismo que destruiu a mulher. A mulher é naturalmente protetora, ela tende a proteger o homem. Em que sentido essa proteção? Não a proteção do homem, né, que é a proteção física, mas é uma proteção espiritual, uma proteção de carinho, uma proteção de afeto. Sim, ou seja, você vai destruindo a essência humana. Primeiro você destrói a Deus, ou você nega a Deus, que é a nossa essência mais íntima, né? O nosso Criador. Na sequência, vai se negando a essência humana, se desacredita que exista uma essência humana, né? Porém, não se desacredita que existam, por exemplo, a essência de uma laranjeira, né? Sim, claro. Uma laranjeira vai sempre dar laranjas, né? Uma goiabeira vai sempre dar goiabas, né? Mas o ser humano, a sua natureza, ela pode ser modificada porque ela é cultural, ela é construída pela sociedade. São muitas influências, né? Não existe uma natureza própria e humana. Bem, esse assunto é longo, a gente poderia ficar aqui, Dr. Rômulo, muitas horas falando sobre isso, né? Mas hoje a gente vai encerrando esse nosso primeiro episódio, esse encontro nosso aqui, esse nosso primeiro tema, mas nós teremos outros temas que a gente vai estar abordando aqui nos próximos encontros e vocês são convidados a acompanharem também os outros episódios que irão dar continuidade a essa nossa conversa com uma variação de temas. Doutor Rômulo, muito obrigado. Né? Obrigado a sua presença aqui. Sim. Né? Que Nossa Senhora abençoe o seu trabalho, abençoe a sua família. Sim. E estaremos juntos mais uma vez na semana que vem. Um abraço para vocês e até lá. Tchauzinho.